aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, 4 materinhas para você ficar bem informado, tá? E uma delas parece até brincadeira, porque o governo japonês afirma que os salários reais aqui do Japão subiram, né? Ficaram acima do nível da inflação do Japão. Você acredita nisso? Pois é, eu não acredito não, mas vamos acreditar, tá? Porque se eu falar tudo que eu tenho em mente, o YouTube me tira o canal, tá? Então eu não posso falar, mas olha só a pauta. Por que eu falo que esse tipo de coisa que o governo japonês está mentindo? Olha só. O Itoyo Okado vai cortar 1.000 empregos até fevereiro do próximo ano. Então ele vai demitir 1.000 pessoas. Então você vê que ao longo dos tempos aqui eu venho só trazendo de tempos em tempos notícias de que vai demitir. Você vê Nissan 3.000, outro grupo 3.000, não sei o que lá, tantos mil. Né? Então você vê que agora Itoyo Okado 1.000, então você vê que é complicado, né? Segunda matéria, o número de produtores de leite do Japão caiu abaixo dos 10.000. Então o que está havendo? Falências. Aí você ainda acredita que o governo japonês conseguiu a façanha? Pois é. Essa daqui já é notícia mundial, tá? Só que vai afetar o Japão e o Brasil diretamente. Isso aqui é complicado? É. Em relação ao que? Ao OPEP. A OPEP anunciou corte de produção. O que isso quer dizer? Vai impactar no preço do combustível. E nisso, impactando no preço do combustível, vai subir o gasolina, vai subir custo logístico e uma série de outras coisas. Tem produtos que são fabricados à base de petróleo, então já sabe o que vai dar uma nhaca, né? Vou trazer isso para você. E a notícia mais bonita, salários reais em outubro, tá? Ficaram no positivo, em 2,6%. Olha que beleza, você vê como é que o governo japonês é, tá? Vamos acreditar, tá certo? Então vamos lá, vamos começar aqui. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho aí para receber as notificações de vídeo aqui do canal, sem frescura, tá? Olha, só para você ter uma ideia como é que a coisa é, essa parte das demissões da Itoyo Okado saiu até na televisão japonesa, olha só. スーパーのイトーヨーカドーは経営の効率化を図るため、再来年2月までに正社員のおよそ 17% に相当する1000人規模の人員削減を進める方針であることが分かりました。定年退職や親会社のセブン&アイ・ホールディングスのグループ企業への配置転換で対応することにしていて、新たに希望退職者を募ることはしないとしています。Tá bom, né? Então quem controla o Itoyo Okado agora é o grupo 7-Eleven. Eu estava na dúvida se era o grupo 7-Eleven ou algum outro grupo, mas é o grupo 7-Eleven mesmo, tinha comprado, né, o Itoyo Okado. Tanto que a família que fundou o Itoyo Okado está tentando comprar agora o 7-Eleven. Olha só que doideira, tá? Mas foi revelado que a cadeia de supermercados Itoyo Okado planeja reduzir sua força de trabalho em cerca de 1.000 pessoas, o equivalente a um pouco menos de 20% dos seus empregados, até fevereiro de 2026. Então, para melhorar a eficiência da gestão. Porque o que aconteceu? O 7-Eleven, na gana de ganhar dinheiro, ele saiu comprando um monte de coisa. São coisas até que não fazem parte do know-how dele. Porque como é que fala assim, o forte do 7-Eleven é Combini. Eles compraram o grupo Itoyo Okado, só que eles não estão conseguindo administrar o grupo Itoyo Okado. E nessa brincadeira toda, você vê que deu também esse problema de commodities, inflação no Japão e oscilação. E eles só estão tomando prejuízo, tá? Porque eles não estão conseguindo estruturar e alavancar as vendas. É tenso, pô, pra caramba. Então você vê que eles estão tomando prejuízo. E nisso, para poder, algumas lojas já foram fechadas do grupo Itoyo Okado, ali pela 7-Eleven Holdings. E você vê que continua tendo mais essa situação. Então já dá para você sacar aqui, má gestão é tensa, o problema do governo também, tá? Porque nesse caso aqui não adianta culpar só o governo, só culpar o dólar, etc. Eles sempre tiveram problemas, o grupo 7-Eleven Holdings, para administrar o grupo Itoyo Okado. Desde quando eles compraram, sempre tiveram problema. Esse é o grande problema.
Então, nesse caso aqui, não adianta culpar só o governo. O Ito Yokado está no vermelho há 4 anos consecutivos e o seu desempenho comercial continua fraco. É isso que eu vim explicando antes. Até o momento, a empresa fechou 33 lojas em todo o país, né, pediu uma aposentadoria antecipada de funcionários de tempo integral com mais de 45 anos, deixando aproximadamente 700 funcionários. A empresa prosseguia com reformas estruturais como a candidaturas de cargos, assim, de, como é que fala? Aposentadoria voluntária. Nessa circunstância, foi revelado que a empresa planeja reduzir o seu quadro de pessoal em aproximadamente 1.000 pessoas, o equivalente a cerca de 17% dos atuais cerca de 6.000 trabalhadores, até fevereiro de 2026. Então você vê que o Japão vai ter mais desempregados, mais 1.000 desempregados ao longo do tempo. Se não melhorar essa parte de carga tributária, dólar e etc. Você vê que a coisa está degringolando, a coisa está indo buraco abaixo. A empresa decidiu responder exigindo que os funcionários se aposentassem na idade de aposentadoria obrigatória ou transferindo-os para empresas do grupo controlador Seven&i Holdings, né? E não buscará novas aposentadorias voluntárias. É aquilo, então eles têm os combines, né? No caso, as lojas de conveniência, estão pegando gente do, como é que se fala? Do supermercado e jogando nas lojas de conveniência ali. O Seven&i Holdings decidiu vender algumas de suas ações nos negócios de supermercado sob sua égide, incluindo a do Ito Yokado, a fim de concentrar seu principal negócio de lojas de conveniência. Sim, tanto que o 7-Eleven começou um programa piloto, tá? Não é para todos os 7-Eleven ainda, de entrega de produtos. Então vai ter robôs que vão fazer entregas de produtos, tá? Isso é bacana, sim, mas ainda é um programa piloto que vai levar um certo tempo, ainda que eles estão fazendo testes para ver como é que a coisa é, né? Como é que vai funcionar e etc. A Ito Yokado decidiu concentrar sua rede de lojas na área metropolitana de Tóquio e reconstruir seu negócio alimentício. E parece que a empresa pretende melhorar a eficiência de gestão em conjunto com recentes reduções de pessoal. Isso é óbvio, né? Senão vai quebrar. Então, para não deixar quebrar uma marca que já está há muito tempo no Japão, eles têm que reestruturar. É a mesma coisa que está acontecendo com a MRV. Para quem não sabe, tá? A MRV tem aquela parte construtora no Brasil, só que ela comprou algumas, como é que fala assim? Tentou fazer uma atacada nos Estados Unidos. E essa atacada nos Estados Unidos deu, entre aspas, um tirão no pé. Deu preju. Tá? É a mesma coisa. O 7-Eleven tentou fazer uma atacada na parte do Ito Yokado aqui e deu um tirão no pé. Então, às vezes, querer avançar na lua achando que é queijo, é complicado. Por isso que eu falo assim, nem tudo que reluz é ouro. Tome cuidado. Tá? Vamos lá aqui. Pulando de matéria. Uma pesquisa realizada por organizações de produtores revelou que o número de produtores de leite em todo o Japão caiu abaixo dos 10.000 pela primeira vez. E o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Eto, disse em entrevista coletiva após a reunião do gabinete que os produtores de leite apoiarão seus negócios, aumentando o consumo de leite. E a coisa no final do ano piora, porque muito do leite que é direcionado nas escolas, por exemplo, as escolas fecham. Então os produtores de leite, eles pedem, pelo amor de Deus, comprem leite, que não sei o quê. Só que existe uma hipocrisia muito grande. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar. Tempos atrás, pediram pelo amor de Deus, para o povo comprar leite. Aí chegaram pro cara, um dos produtores, tanto que tem essa entrevista, né? Perguntaram para ele, por que você não abaixa o preço? Não posso abaixar, porque senão depois, se eu abaixar agora, na frente eu não consigo levantar o preço de novo. Mas se vai sobrar um monte de leite, o que você vai fazer? Vou jogar fora. E jogou fora, mostrou os vídeos lá, mostrando o cara jogando litros e litros e litros de leite. Então, às vezes, ele prefere jogar fora do que baixar o preço. Aí tem que se lascar. Tá jogando produto bom fora, porque ele não quer perder dinheiro. Não quer diminuir a margem de lucro. Tanto que teve anos, principalmente nessa época, final de ano, eles doam muitos leites.
Muitos litros de leite mesmo são doados, tá, para empresas. Só que tem alguns que realmente eles jogam fora, para não diminuir o preço do leite. Então você vê que a ganância dos produtores também é complicada pra caramba. Tá? Essa matéria saiu anos atrás. Tá? Agora, depois não se falou mais nada. Porque foi uma polêmica danada aqui no Japão, esse desperdício de um produto alimentício, etc. Tá? Então, só estou falando esse tipo de coisa para já quebrar com aquela ideia hipócrita, que todo mundo é coitado, coitadinho, passa a mão na cabeça. Não, a coisa não é bem assim. Tá? De acordo com o Conselho Central de Laticínios, que é composto por organizações relacionadas com os laticínios de todo o Japão, o número de produtores de leite continua a diminuir, né? E em outubro deste ano havia 9.960 produtores de leite, com uma queda de 5,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. É a primeira vez que o número cai abaixo dos 10 mil. Então, se você for ver, faliu 40 para essa conta aqui. 40 produtores de leite. Então você vê que muita gente está ficando desempregada aqui no Japão, né? Então quando eu trago esse tipo de notícia, o povo fala, não, você está mentindo, japonês. Ai, que doideira. Mas olha aí. Tá? Então você vê que eu tento trazer a realidade aqui da melhor maneira possível. Então, só que sem florear, né? Vamos trazer a realidade aqui já para as pessoas terem realmente noção do que está acontecendo, para evitar essas firulas do governo, né? A esse respeito, o ministro da Agricultura, Floresta e Pesca, Eto, declarou na conferência de imprensa após a reunião do gabinete: não é de forma alguma uma boa situação que a tendência em declínio para os produtores de leite continue. Isso é óbvio, né? Até porque com esse monte de turista que está entrando, quanto menos produtores de leite tiver, mais caro vai ficar o leite para poder fazer os docinhos para os turistas e para exportação também, tá? Então você vê que a coisa vai ficando cada vez mais complicada. E isso que tende? Inflação, né? E a razão desse motivo do declínio é que a produção leiteira está a se tornar difícil devido aos aumentos dos custos de produção, tais como os custos de alimentação. Tanto está sendo mencionado que a gestão em relação familiar está se tornando difícil. É óbvio, com esse dólar oscilante do jeito que está, e muitos, como é que fala assim, administradores não têm noção realmente, como é que fala assim, de gestão, principalmente gestão de risco, fica muito difícil. Tá? Quem, como é que fala assim, acompanha o canal, que deve ser lembrado de uma matéria que eu gravei algum tempo atrás sobre o preço dos bezerros, que estava muito lá embaixo, estava muito mesmo. Praticamente assim, o bezerro estava de graça. Eles estavam dando, porque eles não estavam dando conta de alimentar. Então você vê que como é que a coisa é, né? Além disso, a fim de manter a produção de leite e os produtos lácteos, o governo manifestou sua intenção de apoiar a gestão das explorações leiteiras, né? Apoiando a expansão do consumo. Então você vê que vai ter campanhas para consumo de leite e laticínios no Japão. Mas de qualquer maneira, você já sabe que o troço está esquisito. Tá esquisito. Está aumentando o número de falências no Japão, como eu já havia previsto, está aumentando. E olha aí. Da mesma forma que o Teikoku Databank já havia previsto também esse tipo de coisa. Então tem muita coisa que sim, tem que tomar cuidado, sim. Por isso que eu falo para você, quer trocar de serviço ou quer vir financiado do Japão, do Brasil para o Japão, para cá, no caso, não há problema, venha. Mas tome cuidado. Tá? Faça aquela famosa pesquisa que eu sempre bato em cima. Entra nos grupos, pergunta, ó, como é que está tal local? Como é que está tal estado? Como é que é tal cidade? Porque depois que você assinou o contrato, não adianta chorar. E você vê que hoje em dia, para você se dar bem no Japão, não depende só da parte do fator salarial. Tem que ver se o estado, a cidade que você mora, ele tem um custo de vida bom. Se ele tiver um custo de vida elevado, todo o dinheiro que você vai ganhar, ele vai escoar. Tá? Então é muito complicado esse tipo de coisa, muito. Tá? Mas muito mesmo. Né? Então vamos aqui para a matéria da OPEP, tá? Que é a parte das empresas que fazem, como é que fala assim, o bombeamento, né, do petróleo. Só que nisso eles regem praticamente o
o valor do petróleo no mundo inteiro, então o combustível fica mais barato ou mais caro de acordo com eles, tá? A OPEP+, ou OPEP Plus, tá? Dependendo da noticiário que você vai escutar, no caso o senhor vai ler, está escrito Plus, né? Um sinal de mais ali, que é composta por países produtores de petróleo, como a Arábia Saudita e a Rússia, realizaram uma reunião ministerial, no caso ali, uma reunião entre eles, tá? E concordou em prolongar o atual quadro de corte de produção por 1 ano. Olha que doideira. Então, por que eu estou trazendo isso aqui? Porque isso aqui entra a famosa lei de oferta e demanda. Se tem muito, o preço cai. Mas se tem pouco, grande procura, o preço aumenta. Então é isso que vai acontecer, tá? Ao longo do 2025 já. A OPEP, Organização dos Países Exportadores de Petróleo, liderada pela Arábia Saudita, e a OPEP Plus, que tem a Rússia ali, tá? Que é composta por países não membros de produtores de petróleo, como a Rússia, realizaram uma reunião. De acordo com o anúncio feito após a reunião, foi acordado que o atual quadro de cortes de produção que os países participantes estavam implementando em seu conjunto seria prorrogado por mais 1 ano, estando previsto para ser implementado até o final de 2025. Então não espere uma boa coisa para 2025, tá? Então, tanto que nesse ponto aí, igual Petrobras, esse tipo de coisa assim, as ações vão dar uma oscilada, dependendo, vão dar uma oscilada. Pode ser que dê uma... Por causa do aumento do preço do petróleo, pode ser que as ações da Petrobras dêem uma subida. Isso não é recomendação de compra, tá? É só análise, tá? Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque realmente eu não gosto de fazer recomendações de compra. Dou dicas, tá? Mas falar que eu estou recomendando, não. Tá? O quadro para cortes adicionais de produção implementados por 8 países, incluindo a Arábia Saudita e o Iraque, também foi alargado, o que significa que os cortes de produção no total de 3,66 milhões de barris por dia continuarão até o final de 2026. Olha que doideira. Além disso, a relação de outro corte adicional de produção de 2,2 milhões de barris por dia, implementado pelos mesmos 8 países, era de reduzir gradualmente a amplitude do corte, então ia aumentar a produção pouco a pouco, tá? E expandir a oferta do petróleo, mas foi adiado por mais 3 meses. Então, os preços futuros do WTI, que é o indicador, tá, do comércio internacional do petróleo bruto, subiu temporariamente a faixa de $78 o barril. Então você vê que o combustível aqui no Japão está subindo também. Então, para você que usa querosene, você já sabe, né? O estubo a querosene agora no inverno, a coisa vai ficar um pouco mais cara. Então, se você puder já dar aquela armazenada, já armazene, só que espere. Tá um pouco mais, por quê? O governo ele vai colocar o subsídio ali, tá? Como é que fala? No combustível, para ele dar uma segurada. Esse subsídio já entrou? Olha, eu não vi, como é que fala assim, nada falando que já entrou. Tá? Então, pode ser que só entre depois da primeira quinzena. Agora, então, por enquanto não entrou, tá? Então tome cuidado. A OPEP Plus parece pretender continuar a cortar a produção e apoiar os preços do petróleo no contexto crescente de incerteza sobre a economia chinesa. Então você vê que estão tentando ajudar a China, que eu não faço o porquê disso. A última matéria aqui. Essa daqui é aquela velha história, né? Que você vai acreditar ou não. Tá? Minha opinião, eu não acreditei nisso. Por quê? Você vê que quem acompanha o canal está vendo como é que está a nhaca, o preço subindo direto, aumentos atrás de aumentos, que não sei o que. E o governo fala que o salário deu uma subida, né, de 2,6%. Pô, é tenso, né? Mas vamos lá, olha só. O salário total em dinheiro por trabalhador em outubro deste ano aumentou 2,6% em relação ao mesmo mês do ano passado,
Por que eu falo esse tipo de coisa? Porque as empresas que deram os aumentos já deram. Agora não é época de aumento, de dar as empresas darem aumentos. Tá? Os que tinham que dar já deram. Tá? Quem já deu bônus já deu. Tá? E na parte de outubro, então ali, porque isso aqui é cotação de outubro. Tá? Então você vê que tem muita coisa que está esquisita, mas isso aqui entra muito naquela ideia que eu sempre falei, sempre defendi aqui, que eu sempre provei também, que o governo, de tempos em tempos, ele sobe as cotações aqui do Japão de 2 em 2 pontos, daqui a pouco cai 2 pontos. Sobe 2 pontos, cai 2 pontos. Então, sobe 2 meses, cai 2 meses. Sobe 2 meses, cai 2 meses. Para poder não decretar, como é que se fala, recessão técnica e nem recessão mesmo. Então fica nessa oscilação. Mesmo que a situação esteja horrenda, eles falam que estão bom. Da mesma forma que tem coisas que estão declaradas ali, que despencaram, eles falam que está sossegado. Mas eles falam que depois nós não conseguem mais segurar, o troço despenca. Mas continuando aqui. Contudo, à medida que os preços subiram, os salários reais permanecem no mesmo nível, né, do mês do ano anterior. O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão realizou uma pesquisa mensal de estatística do trabalho visando mais de 30 mil estabelecimentos com 5 ou mais empregados em todo o Japão. E foram divulgados os números preliminares de outubro. De acordo com os resultados, o salário total em dinheiro, incluindo o salário base e as horas extras, foi em média de 293.401 ienes por pessoa, com um aumento de 2,6% em relação ao mesmo mês do ano passado. E um valor positivo pelo 34º mês consecutivo. Você acredita que o salário no Japão está subindo por 34 meses seguidos, né? Você vê que o governo não tem nem... A cara dele nem queima. Se eu falar tudo, o YouTube me tira o... Como é que se faz? Me tira o canal. Então vamos fingir que a gente acredita. Desse montante, o salário regular, que equivale ao salário base, aumentou 2,7% para 267.537 ienes. A maior taxa de crescimento pela primeira vez em 31 anos e 11 meses. Em outubro, sendo que já passou toda aquela leva de aumentos, o troço é tenso. Tá? Então você vê que... Né? Por outro lado, os salários reais que refletem a subida dos preços situaram-se no mesmo nível do mês anterior, do ano anterior, no caso. Os salários reais tornam-se positivos pela primeira vez em 27 meses, né? Tornaram-se em 27 meses em junho deste ano, mas têm sido negativos durante 2 meses consecutivos até agosto. Então você vê que ficou positivo, aí caiu agora está ficando aquela ideia dos 2 pontos. Então você vê que o governo mente na cara dura, né? Mas, desculpa, não era para falar, né? Aí o Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar disse: os salários parecem continuar a crescer numa taxa elevada, devido aos efeitos do sindicato, né? Em relação à briga do sindicato trabalhista da primavera. Mas os preços também continuam a subir. É difícil prever tendências futuras em preços e salários. Isso é óbvio, não é difícil não. Porque empresas que deram aumentos, elas não conseguiram tirar essa diferença do aumento, elas não vão dar outro. Porque se elas der outro, elas vão quebrar. Isso é óbvio. Tá? Então não tem muito o que fazer. Mas você vê que o governo japonês ele tem que provar alguma coisa que não existe. Isso é tenso. Tá? Mas se você acreditou nisso, pô, bacana, né? Eu, pelo menos, não caio nessa falácia. Então já dá para você sacar que você vê que eu te mostrei 3 nhacas recentes e uma mentira antiga. Porque se fosse a coisa tivesse legal mesmo, ele já estaria falando os números, né, de novembro pelo menos. Você vê que falou o salário de outubro. Então você vê que estão tentando ganhar tempo. Tá? Mas esse tempo, por mais que se minta, não tem como. Principalmente em outubro. Eles falaram que o salário real ficou acima do nível da inflação. Em outubro é um dos meses que mais tem aumento aqui no Japão. Porque são meses chaves.
No caso, a primavera e o outono no Japão são duas épocas chaves, porque a primavera tem a negociação trabalhista, aí depois da negociação vem-se os aumentos, tá? Aí esses aumentos eles vão vigorando no verão japonês. Tá? Aí entra em outubro, quando tem que geralmente início de novas leis, início, como é que se fala assim, dos aumentos programados, porque dependendo da empresa, já em janeiro ela já programa aumentos para outubro. Quem acompanha o canal aqui, por isso que eu falo, quer ficar bem informado? Acompanhe o canal, se inscreva no canal, deixa seu like e clique no sininho aqui, tá? Que geralmente eu trago esse tipo de informação. Então, dependendo em janeiro, tem muita empresa que ela já programa aumentos para outubro. Olha aí, e o governo japonês me fala isso aqui, então tem que ser um aumento muito significativo. Tá? E é coisa que não aconteceu, porque não tem como na situação. Tá? E se parar para falar a oscilação do dólar, ainda piora. Então tem muita coisa que nós temos que tomar cuidado, pra caramba. Tome cuidado, pelo amor de Deus, tá certo? Principalmente nessa parte financeira sua. É aquilo que eu falo. Procure fazer alguma coisa para você, mas o vídeo de ontem deu até desgosto, né? Por que eu falo esse tipo de coisa? As pessoas comentando assim, dá até desgosto. Tem gente que, como é que fala assim, não sei se entra só e entra para escrever errado só para zoar. Ou se aquilo é a ideia dela. Se aquilo foi ideia dela, eu posso fechar o canal, porque não tem muita salvação. Quando eu falei para assim, você tem que melhorar seu currículo para você ganhar mais, para você ter alguma coisa. Já veio um comentário. Melhorar currículo? Eu vou pegar o que eu tenho, vou gastar, vou viver a vida. Pô, beleza, se a pessoa já tá com a vida ganha, tudo bem. Mas se não tá, você escuta um negócio desse, é complicado. É igual o outro lá também. Japonês, mas não sei o que, a taxa de juros. Primeiro que veio comentar a taxa de juros, como se fosse no Brasil, mas é do Japão. Segundo, né, como eu tinha falado ali nos comentários, eu consigo mais de 10% anual. Não, mas a taxa Selic que não sei o que. Se você pegar a taxa Selic mais a taxa de referência, não passa de 7%. Eu consigo muito mais que isso. Mas ainda assim questiona. Então você vê que, é uma falta de bom senso que dá até desgosto. Tá? Então tem muita coisa que nós temos realmente parar para ver, parar para estudar, antes de ficar falando besteira. Ouvir tripudiar, como é que fala assim, nos comentários. É igual a mesma coisa, a pessoa falar assim lá, então fala que liquidez é dinheiro. Não, liquidez não é dinheiro. Liquidez é a velocidade que você transformar. Você vai transformar, tá? No caso, a instituição financeira que você investiu, o seu investimento em dinheiro, não é dinheiro. Tem a velocidade ali de transformação. Nisso vai reger, como é que fala assim, os seus ganhos. Quanto maior a liquidez, menor a rentabilidade. Né? Então nós temos que tomar muito cuidado por muita coisa. Tá? Então você vê que tem muita coisa assim. Eu não sei se as pessoas entram só para tripudiar o canal, porque o canal é pequeno. Né? Eu sou meio, como é que fala assim? Eu falo umas verdades assim que as pessoas não gostam. Então as pessoas vêm para tripudiar, para, como é que fala assim, dar aquela esculachada mesmo. Mas é tenso porque muita gente lê. E muita gente acaba achando que aquilo ali é verdade. Né? É muito complicado nessa parte, mas né, eu vou seguindo aqui até onde que eu falar assim, cansei e fecho. Tá? Vou dar um tempo de canal e acabou. Tá? Mas por enquanto vamos indo firme e forte. Mas pelo amor de Deus, tome cuidado. Tá? Você vê que tem muita coisa que está acontecendo. Você vê que trouxe número de falência aqui do Japão, número de empresas cortando empregos. Tá? Você vê que aumento de produção, no caso assim, aumento do combustível para o ano que vem. Então tem muita coisa que vai ficar complicada. Então procura ver o que você pode fazer para melhorar a sua vida, aquilo que eu sempre falei.
Tá? Você tem três opções. Você pode empreender, você pode estudar para melhorar seu, como é que fala assim, seu valor de mercado, empreender ali, ou fazer investimentos, como eu faço. Tá? Mas de qualquer maneira, as três maneiras são válidas. Por que disso? Porque uma, se você empreender, você vai estar ganhando seu próprio dinheiro ali, sem depender de trabalhar em fábrica, em outros locais. Então você está defendendo o seu independente do governo. Se você estudar, você vai aumentar seu valor de mercado. Tá? Então, o que isso quer dizer? Aumentando seu valor de mercado. Você pode concorrer com pessoas, como é que fala assim, que já são melhores especializadas. E dependendo da situação que você tiver que sentar para negociar o valor do seu salário, você tem, como é que fala assim, munição para isso. Você tem a famosa bala de prata, que resolve toda a situação, para você ganhar um pouco mais em relação a outras pessoas que não têm tanto estudo, tanta especialização. Então isso é bacana, pode te ajudar pra caramba. Seja Japão, seja Brasil, tá? Isso ajuda, isso faz total diferença. E o terceiro, que é investimento, tá? Tanto na taxa renda variável como renda fixa. É aquela velha história. Para quem não entende muita coisa, eu sei que muita gente vai me xingar, né? Por que disso? Porque tem indicações, pessoas estão indicando tesouro direto. É ruim? Não, não é ruim. Tá, tesouro direto. Só que, só indicam as coisas boas, mas não falam as coisas ruins. O que tem a coisa ruim? Tesouro direto, se a pessoa não sabe, ela paga 22% de inflação, de imposto. Chegando até, dependendo da forma decressiva, até 15% de imposto. É muito, é muito. Então, dependendo, vale a pena, tesouro direto vai depender da forma que você investir. Porque dependendo disso, como é que se diz? Outros investimentos de renda variável ficam muito mais acima do nível da inflação. Então, tesouro direto é bom para quem não entende. Eu quero, como é que se diz? Eu quero aplicar ali, eu não entendo, tá? Mas não quero ter dor de cabeça, não quero ter que ficar olhando minha carteira, cuidando da minha carteira. Beleza, então você vai para o tesouro direto. Só que o ganho do tesouro direto, ele é muito mais lento do que uma renda variável. Porque o tesouro direto, claro que o tesouro direto ele é negociado todos os dias. Então, dependendo da oscilação, você consegue vender para um valor até mais alto do que você contratou. Só que nisso você tem que ficar de cima. E nisso já dá um certo trabalho. Só que se você vender o seu título do tesouro direto fora do tempo determinado, você vai pagar muito imposto. Então, dependendo do que vai te comer ali de lucro, aquele imposto vai te comer o lucro. Então, é muito inteligente, dependendo, não é. Por isso que eu falo que determinadas situações, se as pessoas não pararem para estudar investimentos, elas vão mais perder do que ganhar. E o tesouro direto, para quem quer, por exemplo, investir, para ter ganho, como é que fala assim, uma constituição de uma carteira previdenciária mais robusta, o tesouro direto não é uma boa ideia. Ela é uma boa ideia para aquela pessoa que não quer ter trabalho nenhum, mas o tempo de ganho vai ser muito longo em relação à carteira de renda variável. Porque dependendo, igual renda variável, se você aplicar em fundos imobiliários, você vai ter rendimento todos os meses. Você vai ganhar todos os meses. Então todos os meses vai entrar um dinheirinho ali para você. Dependendo do quanto você aportou, você vai conseguir fazer novos aportes com aquele dinheiro todos os meses. Diferentemente do tesouro direto. Porque o tesouro direto, ou você vai pegar o montante inteiro só no final do contrato. Igual, por exemplo, se você fez um contrato de tesouro direto 2029, então só em 2029, no mês que você fez o acordo ali, você vai conseguir meter a mão nesse dinheiro. Então você vê, olha o tempo, agora nós estamos em 2024 até 2029, olha o tempo que você vai ficar sem mexer nesse dinheiro.
Porque se você mexer, você vai pagar imposto mais alto. Olha que doideira. Tá? Então, dependendo da sua lucratividade, vai para o Léo. E nisso, como é que se fala assim, com os fundos imobiliários que estão pagando mensalmente ali, você vai ter mensalmente. Ah, e o Tesouro Direto tem um termo para você ganhar semestral. Então, dependendo, você vai ganhar semestralmente. A cada 6 meses, no mínimo. 6 meses. Então já dá para você ter uma ideia que é muito longo. Por isso que eu falo que tem que tomar cuidado com o que passam por aí. Que aquilo que passam, que colocam uma puta de uma ênfase que parece que é bom, dependendo da situação, não é. Não é um bom indicativo. Por isso que existe aquela ideia, não estou fazendo indicação de compra. Por causa desse tipo de coisa, porque se você sentar para fazer um planejamento com uma pessoa, você tem que pegar o quanto que ela ganha, o quanto que ela gasta, o que ela quer para o futuro. Em cima disso aí, tem que ver todas as despesas que ela tem, quantos familiares ela tem, que não sei o quê. É uma série de informações, é uma série de dados que as pessoas muito negligenciam. É muito fácil falar, como é que fala assim, da parte financeira, eu falar, todo mundo fala, até eu falo, até papagaio fala. Só que, de uma forma ali mostrando realmente o que é bacana, o perigo e o não é, é o que faz toda a diferença para a pessoa, para o correntista, ganhar dinheiro ou não. Então tem que se tomar muito cuidado, por no caso o acionista ganhar dinheiro. Né? Igual se você pegar esse momento agora do mercado, que as FIIs, no caso os fundos imobiliários, estão derretendo, porque é aquela diferença. Selic, taxa de juros aumenta, essa parte de fundos imobiliários cai. É uma balança. Então, quanto mais ele subir, mais isso vai despencar. Só que tem pessoas que falam, mas é igual que o cara lá veio questionar, né? Mas a taxa Selic, que não sei o quê. Beleza, a taxa Selic depois acima de 8,5%, ela fica em 0,5%. Então, se você multiplicar isso por um ano, dá 6%. Olha aí. Aí você pega mais a taxa referencial, dá 7 alguma coisa. E tem investimentos ali de renda variável, que dependendo da situação, você pega 12, 13%. Olha a diferença. Tá? Só um adendo. A parte do tesouro ali, eles estão oferecendo, tá, um investimento, eu vi isso ontem, a 14%, só que é pré-fixado. Isso é bom? Com a iminência da Selic subir, não. Porque o pré-fixado é aquela velha história, ele já vai colocar um tanto, então você vai ganhar 14. Você vai ganhar 14 de rendimento. Se o mercado subir, você não ganha. Se o mercado cair, você não ganha. É aqueles 14, fixado. Só que a taxa Selic, ela tá, como é que fala assim, na próxima reunião, tá, para subir. Todo mundo já tá apostando que ela vai subir. Vai subir para 12. A pessoa quis falar comigo ali, a taxa Selic está em 12. Não está em 12. Está em 11,25 ainda. Tá? Não está em 12. Né? Então, ela vai subir, dependendo, vai. Tem gente que está apostando para 12. Tem gente que está apostando menos, tem gente que está apostando para mais. Já houve apostas até para 13. Então tem que se tomar cuidado, sim, por isso que eu falo. Só que nessa brincadeira, se a taxa Selic subir para 13, aquele pré-fixado de 14, dependendo, vai ficar defasado ali. Tá? Vai ficar baixo ainda. Então a pessoa vai ganhar? Dependendo, não. Por isso que eu falei, espera depois da reunião que vai ter do Banco Central brasileiro para fazer os aportes depois. Não faça nada agora. Espere mais alguns dias. Não seja apressado. Tanto que pode ser que se houver outro aumento da Selic, as FIIs vão despencar ainda mais. As FIIs e algumas outras ações. Elas vão despencar ainda mais. Por quê? Muita gente vai sair dessa parte de
fundos imobiliários e outras rendas fixas, né, para fazer esses aportes no Tesouro Direto. Só que a pessoa esquece, tá? Porque no fundo, no Tesouro Direto, você aportou, é só aquilo, é só aquele dinheiro e acabou. Você aportou aquilo, tá? Só que se você compra FIIs, por exemplo, você vai estar ganhando com os juros do FIIs, mais a valorização da cota. Você ganha duas vezes. Diferentemente do fundo do Tesouro Direto, que você ganha uma vez só. Olha a diferença. Então, se você vender o seu Tesouro Direto, você vai só pegar aquela diferença dos juros ali. Se você vender o Tesouro Direto, o fundo imobiliário, além dos juros que você está ganhando, você ainda vai vender a cota, que você vai ganhar uma grana ali. Olha a diferença. Diferentemente que o Tesouro Direto, você só ganha os juros. Se você vender a cota, você não ganha sobre a cota. Olha aí. Então tem muita coisa de investimentos que as pessoas, se pararem para ver, dependendo da indicação da pessoa que está falando, se a pessoa não tem know-how para falar, é tenso. A pessoa acaba perdendo dinheiro. Mas é aquela velha história. Se a pessoa ela não está se preocupando em querer enriquecer logo, ela quer ganhar o dinheiro dela, assim, mas sem dor de cabeça, mas sem pensar em enriquecer dependendo, vai no Tesouro Direto. Não há problema. Mas se você quer fazer uma carteira de previdenciária para você ganhar dinheiro todos os meses, é renda variável. Não tem muito que questionar nesse ponto. Tá? Da mesma forma, igual dá para fazer aplicações em PGBL, que é Fundo de Previdência Privada, tá? E nisso conseguir uns grandes descontos de impostos. Sim, é bacana dependendo da situação. Só que para quem quer uma carteira previdenciária para ganhar dinheiro todos os meses, não é muito interessante. Tá? Mas, como é que se diz? Vai muito do ponto de vista de cada um também. Mas só tome cuidado, tá? Com indicadores, como é que fala assim, de investimentos que em determinadas situações acaba omitindo aquilo que seria o ônus. Esse ônus, das vezes, rebenta o cara. Por isso que eu falo para você assim, toma cuidado muito com, como é que fala assim, o influenciador que está te indicando investimentos, que está te indicando alguma outra coisa assim. Porque por trás pode ser que não está te mostrando as pegadinhas de mercado. E essas pegadinhas de mercado fazem toda a diferença na sua rentabilidade. Porque você, igual por exemplo, Tesouro Direto com uma taxa de 22%. É muita coisa. É uma taxa alta. Então se você toma uma taxa dessa, dependendo da lucratividade que você ia ter, ela foi pro léu. Né? Você só deu dinheiro pro governo trabalhar. Então aquele spread que você teria que ganhar, você não ganha. Porque ficou no imposto. Por isso que essas diferenças de spread faz toda a diferença para a pessoa ter o ganho. Por isso que a educação financeira ela é muito importante. Por isso que eu sempre venho falando para as pessoas, estuda educação financeira, pelo amor de Deus. Não fica na mercê de influenciadores, não fica na mercê do que eu falo, não fica na mercê de, como é que fala assim, de corretores ou planejadores financeiros. Porque corretor é uma coisa, planejador financeiro é outra. As pessoas também costumam confundir isso, tá? Então, uma coisa é diferente da outra. Então, nós temos que realmente estudar a educação financeira para nós não ficarmos à mercê disso. Muito pelo contrário. Porque se a pessoa vier e falar, não, você pode fazer isso. Beleza, mas se eu fizer isso, pode acontecer isso. Então, o que eu posso fazer para contornar? Então, você tem que fazer coisas para você contornar aquele problema. É igual aquela taxação que o Haddad ali, né, falou que ia colocar em cima do, como é que fala assim, dos ricos. Dependendo da taxação, da forma que ele está falando para fazer, muita gente não vai pagar. Porque ele vai desviar o dinheiro aqui, ele vai desviar o dinheiro ali, e aquela taxação não vai para ele. Igual tem muita
Tem muito ricaço, dependendo, ele abre uma PJ, joga ali o dinheiro na PJ, ele circula na PJ e ele não precisa pagar o imposto. Porque quem está circulando o quê? A empresa PJ, não ele. Então você vê que, e nisso a empresa PJ ali, no caso, como ela tem certos subsídios de, como é que se fala assim, por ser uma empresa, etc., de acordo com a legislação brasileira ali, ela tem descontos. Ela vai tendo descontos, vai tendo abatimentos. Então aquilo que seria tributado, que o Haddad falou que ia tributar, não vai. Então você vê que tem várias jogadas de mercado que muita gente desconhece. Mas desconhece por quê? Falta de estudo. Porque está ali para todo mundo. É igual aquela falácia que fala assim, não, tem que tributar o ricaço, que tem que tributar o empresário, que não sei o quê, porque eles não pagam imposto e eu pago. Mas o imposto é igual para todo mundo. Por que ele não paga e você paga? Porque falta o quê? Conhecimento. Então, dependendo, se ele não tem o conhecimento, ele contrata alguém que tem conhecimento, a parte jurídica ali, para fazer todo, como é que fala assim, o desvio para não ter que pagar. Então, o que ele paga de advogado sai muito mais barato do que se ele tivesse que ficar pagando para o governo. Só que muita gente ainda não entendeu esse tipo de coisa. Por isso que eu falo que estudar é muito primordial. Mas tem pessoas não. Para que eu vou estudar, melhorar meu currículo? Pego meu dinheiro, eu vou curtir a vida. Pô, é um pensamento tão pequenininho. Eu quando eu vi um troço daquilo, nossa, eu fiquei até chateado. Eu falei, nossa, que pensamento pequeno, pensamento mesquinho. Mas é aquela velha história. É cada um, né? Pô, mas acabou que eu falei pra caramba aqui. Tá certo? Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Deixa seu like e clique no sininho para você receber as notificações de vídeo aqui do canal. Tá certo? E, Maido!